Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo neste canal para continuar falando, sobre a questão desse impasse em torno do jogo entre Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, jogo este marcado para o próximo domingo às 4 horas da tarde no estádio Allianz Parque, na zona oeste da cidade de São Paulo. O secretário-geral da CBF, Walter Feldman, que é médico, aliás, se pronunciou mais uma vez publicamente, já tinha dado uma entrevista nesta quarta-feira à Rádio Bandeirantes e nesta quinta-feira falou à ESPN e disse que se o Flamengo tiver jogadores, um número suficiente de jogadores, vai para o jogo, vai ter jogo. Se o Flamengo vai para o jogo ou não é outra coisa, o Flamengo pode optar por não jogar e levar um WO, mas a CBF diz, por meio do seu secretário-geral, que haverá sim jogo. Inclusive ele disse que o protocolo da CBF em relação a toda essa questão seguro o suficiente, então que não há com o que se preocupar. Vale lembrar que mais cedo, nesta quinta-feira, jogadores do Palmeiras, por meio de uma nota oficial, se pronunciaram dizendo que o sindicato dos atletas do estado de São Paulo não os representam neste caso da partida, porque o sindicato disse que ia entrar na justiça pedindo o adiamento da partida. E os jogadores falaram, não, a gente quer jogar, Então, os próprios jogadores do Palmeiras estão assumindo o risco, na minha visão. Agora eu vou dar a minha opinião aqui. É uma situação em que os jogadores do Palmeiras deveriam ser os primeiros a levantarem a mão e falar, opa, não quero jogar, porque é uma situação que claramente não é segura. Porque, jogadores do Flamengo, a gente viu imagens dos jogadores se abraçando, ali no vestiário após a vitória sobre o Barcelona, até no sentido de uma comemoração após aquela vitória, que eu reitero por aqui, foi heróica diante das circunstâncias que a gente não sabia, quer dizer, já havia ali circunstâncias de um afastamento até então de 7 jogadores, mais aquela questão vai ter jogo, não vai ter jogo, que desenrolou horas antes da partida, isso foi resolvido, o martelo foi batido 3 horas antes da partida, o Flamengo naquelas condições ganhou o jogo ainda e depois mais 9 jogadores tiveram os resultados positivos de testes confirmados. Então a gente, olhando para trás, olhando em retrospecto, a gente fala, caramba, esses caras foram heróis. Mas dito isso, os jogadores do Palmeiras não estão preocupados. É óbvio que nesse sentido a questão esportiva está pesando mais do que a questão sanitária, pelo menos de acordo com o Palmeiras, O presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, deveria ser o primeiro a, em tese, tentar proteger os seus jogadores. Mas a ideia não é essa. Você está ouvindo muito a palavra protocolo desde que tudo isso começou. Você sabe o que é protocolo? Assim, que isso existe em diversas profissões. Existe o protocolo de aviação, por exemplo. Existe o protocolo de medicina, de várias especialidades da medicina. O protocolo nada mais é que um guia das ações a serem tomadas. Ou seja, você está lá no avião, só para explicar a você, o piloto está lá pilotando o avião, aí acendeu uma luzinha, ele abre o livro do protocolo e vê lá, quando acender essa luzinha você tem que fazer tal coisa, beleza, aí vai lá, faz tal coisa, não funcionou, aí tem lá, plano B, no protocolo está escrito isso, Bom, não funcionou, então você vai fazer isso, até que o problema é resolvido. Se não for resolvido, aí o avião entra em situação de emergência, talvez, O protocolo definitivamente não é uma garantia de que tudo vai ficar bem, de que todos os jogadores estarão saudáveis. Não, o protocolo é simplesmente uma série de medidas que são tomadas para tentar realizar uma partida da forma mais segura possível. Mas, evidentemente, não impede a proliferação de absolutamente nada, porque não é vacina. Então, é bom explicar para você direitinho o que significa protocolo. O protocolo não tem como impedir a propagação, O protocolo é apenas, entre aspas, uma série de medidas a serem tomadas, beleza? Bom, então essa é a informação de momento, a CBF diz por meio do seu secretário-geral, Walter Feldman, mais uma vez, que vai ter jogo e ele não vê nenhum problema de segurança à saúde dos jogadores, Eu quero também abordar outro tema aqui no canal, que foram as imagens publicadas pela Flá TV, da última palavra ali, do técnico do Flamengo, Domenech Torrent, antes da partida, antes de o time entrar em campo para a partida em que venceu o Barcelona de Guayaquil por 2-1. É claro que aquilo foi uma resposta a uma série de torcedores, e vários de vocês que acompanham aqui o canal,
das reclamações, né, de que é um técnico paradão, frião, tal, que olha aqui, o professor, o Domi, né, vibrando antes do jogo. Gente, é o seguinte, isso aí a gente já viu o Luxemburgo, né, no ano passado, então, o Vasco soltava vários vídeos, o Palmeiras soltou um vídeo do Vanderlei Luxemburgo no vestiário antes da partida final contra o Corinthians, também gritando. Se isso ganhasse jogo, quem gritasse mais alto teria o time que dirige campeão de absolutamente tudo, né? Aí você botaria um gritalhão lá para dirigir o time. E é óbvio que não é assim que funciona, né? Na história do futebol, há uma série de técnicos que não necessariamente tem essa postura, e os seus times foram vitoriosos de toda forma, né? Se você pegar, por exemplo, a Espanha, campeã mundial em 2010 e europeia em 2012, o Vicente Del Bosque, técnico campeão de tudo com a seleção espanhola, não foi o campeão europeu de 2008, tá? Não era ele, era o aragonês. Era um técnico que quase dormia no banco de reservas, um técnico tranquilo e tal. Existem outros mais enérgicos, como por exemplo Luiz Felipe Scolari, né? Que tomou de 7-1 da Alemanha. Havia outros mais tranquilos também, como Beckenbauer, vice-campeão mundial em 1986 com a Alemanha Ocidental e campeão em 1990, sujeito tranquilo e tal. E até ele foi espelho, a figura para que Ricardo Teixeira escolhesse o técnico pós Copa do Mundo de 1990, após aquela eliminação, uma das piores campanhas do Brasil na história das Copas, né? O 9º lugar na Copa do Mundo de 1990, eliminação para a Argentina, em que ele escolhe o Falcão, que tinha, né, até aparência física semelhante à do Beckenbauer, e se vestia, né, de terno, gravata, aquela coisa. O Falcão sempre foi um cara muito alinhado. Então isso, de certa forma, por mais absurdo que possa parecer, ajudou a apontar a escolha do técnico da seleção brasileira naquele momento. Assim, por exemplo, também como a escolha do Dunga após a Copa do Mundo de 2006, um cara mais enérgico, tal, assim como o Filipão foi em 2006, ele quase saiu no tapa com o Van Basten, por exemplo, né? Naquele jogo, a Batalha de Nuremberg, nas oitavas de final, entre Holanda e Portugal. E as imagens do Filipão dirigindo Portugal na Copa do Mundo de 2006, em contraponto à imagem do Parreira, quieto, sentado no banco de reservas, aquilo foi como uma afirmação, tá vendo? A seleção brasileira precisa de um disciplinador, de um técnico mais enérgico à beira do gramado. A seleção brasileira, a CBF contratou o Dunga, que foi técnico da seleção, e eu fico bem à vontade para falar, porque eu cobri todos os jogos daquela seleção entre 2006 e 2009, em loco, quando eu trabalhava no Portal Terra. E o Dunga foi até a Copa do Mundo, chegou na Copa do Mundo, o que aconteceu? Foi eliminado das quartas de final pela Holanda, por sinal, a mesma fase na qual o Brasil foi eliminado pela França na Copa do Mundo de 2006. Então, o estereótipo, ele serve ali para que algumas pessoas entrem naquela de que o cara que participa mais, grita mais, é mais... Isso serviu muito para a definição do Jorge Jesus, né? Muitos dizem até que o Gabigol jogava bem, melhor com o Jorge Jesus, porque ele ficava o infernizando ali, gritando. Eu acho que não é por aí, pessoal. Tá bom? Valeu mais uma vez, e a qualquer momento, havendo novas novidades é bom, né? Mais novidades, desculpe pelo novas novidades, a redundância, mais novidades, a gente volta aqui neste canal para contar um pouco mais sobre esse impasse diante do jogo entre Palmeiras e Flamengo, e a CBF mais uma vez dizendo que haverá partida. Beleza? Um abraço, tchau, tchau.